A nossa aula de hoje é sobre editorial. Certamente você já ouviu falar sobre editorial, que é de revistas, jornais, de moda, entre outros conteúdos, né? Mas o que é esse gênero editorial? O que é um editorial? O editorial é um texto de opinião. É algo que a gente vai ser emitida a opinião sobre algo. Mas qual é a diferença entre um texto editorial e um artigo de opinião, já que os dois emitem a opinião? Vamos lá. No texto de opinião, é assinado por um articulista. É uma pessoa que vai emitir a sua opinião, sendo contra ou a favor daquele conteúdo. Sabemos que todo assunto que existe no mundo, né, tem as suas vertentes, ou seja, você pode defender seu ponto de vista sobre aquele conteúdo, com base no que você conhece, com base nos seus princípios, né? E o texto editorial, ele é a opinião de um meio de comunicação. Geralmente é assinado por um editor-chefe, ou seja, é uma equipe que se reúne e ela vai expor e vai falar, né, sobre a opinião daquele jornal, daquela revista em que ela trabalha, né? E onde nós vamos encontrar esse tipo de texto? Nós vamos achar eles em revistas ou em jornais. E algumas vezes nós também podemos encontrar eles em telejornais. Não é comum estar achando ele em telejornais, mas não é impossível também. E quais são as características de um editorial, né? Ele é expositivo ou argumentativo. Isso faz com que ele se aproxime, né, um pouco de um artigo de opinião e de um texto argumentativo. Só que no caso de um editorial, ele não é a pessoa que está defendendo aquele ponto de vista. Não é quem escreve não defende aquele ponto de vista. No editorial, quem defende o ponto de vista é o editor-chefe, ou seja, ele está defendendo o ponto de vista da instituição para a qual ele está escrevendo. Ele está defendendo o ponto de vista do jornal ou da revista. Vamos pensar assim, ó, que eu, Tauana, sou a favor do isolamento total, isolamento social, de ficar em casa, tudo. Mas o jornal é a favor do isolamento vertical. Então, eu sou editora-chefe do jornal e eu preciso escrever o que o jornal quer. Então, eu vou expor o meu ponto de vista ali? Não posso. Você tem que expor o ponto de vista do jornal. Então, ali eu sou uma funcionária. Então, como funcionária, eu vou ter que falar, né, expor, defender o ponto de vista do jornal, por mais que eu seja contrária disso. Então, ali, ó, eu não vou escrever a minha opinião, eu vou estar escrevendo a opinião do jornal. Apesar que nós sabemos que o papel do jornal, né, é expor sem dar a sua opinião, né? Então, eles não devem dar um ponto de vista. Esse é o papel do texto editorial. Ele também é um texto escrito na terceira pessoa. Podemos também encontrar algumas vezes, né? Esses textos voltados, quando é escrito para o público jovem, né? Quando é escrito para vocês, na primeira pessoa, mas não é uma regra. Então, a gente não pode dizer que às vezes vai estar ou não ser uma regra, né? E esse editorial, ele nas revistas, por exemplo, ele é logo encontrado nas primeiras páginas. Quando você passa ali logo as primeiras páginas, 4 primeiras páginas, geralmente você vai encontrar um texto editorial. Já no jornal, ele fica na seção de opinião. Então, ele pode aparecer como, tanto na revista como no jornal, né? Ele pode aparecer como carta ao leitor, pode aparecer como ao leitor ou como recado do editor. E o texto editorial, ele também faz autorreferência. O que é autorreferência? Geralmente dentro do texto, né, nós vamos encontrar algumas referências que ele vai falar do jornal. Ele pode colocar assim, este jornal, esta revista, ou ele pode também estar colocando a questão do nome do jornal, então ele sempre vai fazer referência a si mesmo. Então isso é uma grande marca de um texto editorial. Aqui, vocês nesse link aí que eu coloquei, vocês vão poder ver um exemplo de um editorial, tanto de uma revista
como de um jornal. Então, eu vou estar colocando lá no grupo, referente a isso, também esse link para vocês estarem dando uma olhada sobre essa referência aí. Então, até a próxima aula e a atividade também está lá no grupo para vocês.